Desliguei, irmão, perdão. Eu quero, assim, agradecer a Deus pelo privilégio de nós termos esse local, pelo privilégio de nós podermos nos reunir no nome dEle. E eu quero falar desse Jesus, queridos, que é mais forte que o pecado, é mais forte que a morte, é mais forte que a dor, é mais forte que qualquer situação que nós possamos encarar ou enfrentar. O nosso dia a dia, encontramos e temos aflições, mas Jesus é mais forte, Ele é mais poderoso que qualquer situação que nós possamos enfrentar. E eu quero falar hoje sobre os feitos de Deus, quem é Jesus, os feitos de Deus. Eu vou ser breve, eu ser breve na minha colocação para vocês, mas antes eu quero colocar algo para vocês que eu creio que é bem importante vocês anotarem, né? Nós precisamos de entender determinadas coisas. Todos nós estudamos sobre a Páscoa, né? Você já estudou. Se você não estudou, você pode falar para um líder do grupo familiar, te dar essa aula sobre a Páscoa. Porque nós temos um ensino sobre a Páscoa, você deve aprender sobre a Páscoa, entendeu? Precisamos para podermos celebrar com entendimento. Mas a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é assim, conhecer o caminho, conhecer Jesus é mais importante que os feitos de Deus. Só vou colocar algumas frases assim. Primeira coisa que o crente precisa é conhecer Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você precisa conhecer Ele e não somente os feitos dEle. A segunda coisa que você precisa é ter fé e ativar a fé no seu dia a dia. Não pode ser assim. Irmãos, preste atenção. Você precisa de ter uma dose da palavra de Deus diária, nem que for um versículo. Então, assim, você tem todos os dias você tem que ler, nem que for um versículo, porque ainda que seja uma dose pequena, eu quero que você lembre que aquela mulher falou, das migalhinhas que caem da sua mesa é suficiente para libertar minha filha. A filha nem estava ali. Então, todos os dias, você tem que postar o seu versículo. Você tem que ver, todo dia, não é tipo assim, você fica uma semana de jejum sem comer, ou você fica a vida toda, um mês sem comer, depois você vai lá e come tudo de uma vez, você passa mal. Mesma coisa assim, quando você é disciplinado na sua vida natural, na sua vida física, então você tem um resultado. Quando você é disciplinado na sua vida espiritual, você também tem um resultado. O resultado vem por essa disciplina. Então, a fé ativa, né? Eu quero que você ponha um pouquinho de retorno para mim. A fé ativa, né? A fé é a razão do ativador, né? A fé é um ativador diário, não uma coisa de uma vez por ano, né? Uma vez eu conversando com o Luciano Subirá, você sabe que o Luciano Subirá, ele sempre fez jejuns longos, né? De 21 dias, 14 dias, tem alguns significados nisso, né? E 40 dias, e daí eu perguntei para ele o que ele recomendava de jejum. Ele falou, uma vez por semana. Daí eu falei, como assim uma vez por semana? Você não faz jejum? Ele falou, pois é, mas eu prefiro uma pessoa que jejue 56 dias por ano, que são 56 semanas, né, irmãos? É isso? O ano? 53 semanas no ano, do que aquele que só faz uma vez por ano. E daí ele passa batido o resto dos anos. Então, se você jejuar uma vez por semana e orar todos os dias um versículo, você está sendo ativado em sua fé. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que transformação é um ato sobrenatural. Não tem como eu transformar ninguém. Transformação é um ato sobrenatural, é um ato de Jesus. É um ato de Deus. Não, você pode sim, ir para a melhor igreja, se você achar que aqui não é bom, para o melhor pastor, ou a melhor pastora.
pessoal assim, né? Eu estava vendo o Benihim, tá, essa semana lá no Brasil, né? E ele chega e faz assim, vá, todo mundo cai, vá, todo mundo cai. Mas, irmão, meu problema não é com cair, meu problema é levantar diferente. Porque cair, né? É fácil cair, né? Mas levantar diferente é necessidade de você levantar-se diferente todos os dias. Então, a transformação, ela é sobrenatural. Você precisa confiar em Jesus. E a quarta coisa que eu gostaria de falar com você é gratidão com obediência. Você ser grato a Deus, mas obedecê-lo. Ah, sou grato porque o Senhor fez, o Senhor me deu a salvação, mas não obedeço o restante. Não obedeço princípios que Ele me ensina, princípios que a palavra de Deus diz. Gratidão com obediência seria a quarta coisa que eu gostaria que você fizesse para você ter os feitos de Deus na sua vida. E a quinta coisa é unção com responsabilidade. Você precisa de buscar unção, mas precisa ter responsabilidade com a unção. Muitas das pessoas não têm responsabilidade com a unção. Então, é depositado uma porção, um dom, e ele não tem responsabilidade com aquilo. E ele acaba enterrando aquele dom, ou deixando, né, passar, ou não ativando ele dia após dia. Lembra-te de quem, isso é Paulo falando para Timóteo, lembra das imposições de mãos que você recebeu. Lembra também do seu eis-me aqui. Quem já disse o eis-me aqui? Lembra do eis-me aqui? Unção com responsabilidade. Você precisa de ter a unção, mas você precisa ter responsabilidade com ela. Então, esses 5 pontos eu acho fundamentais para você poder receber os feitos de Deus. Você foi ensinado na Páscoa, o significado da Páscoa, nós podemos ler lá em Êxodo 12, versículo 2, né? Você vai ver princípios da Páscoa, né? Foi 400 anos, né? 400 anos, Jeová disse a Abraão, né? Saiba que, de certo, que escravizados serão os teus descendentes numa terra estrangeira e servirão e afligirão 400 anos. Isso daqui era Deus falando com Abraão, que os descendentes de Abraão seriam levados cativos. Depois nós vamos lá para Gênesis 15, versículo 13 e 14, também vai falar sobre essa escravidão. E depois nós podemos ver a libertação de Israel, né? Se você ler depois em Hebreus 2, 3, você vai ver a libertação de Israel, uma libertação da escravidão, do pecado, mas uma libertação que atinge nós até hoje, né? 3.400 anos se passaram depois que Faraó aprisionou o povo de Israel e nós estamos livres, né? Faraó usava uma coroa com uma serpente na frontal. Nós usamos uma coroa com a palavra Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, em Gênesis também, você pode ler isso que eu estou falando, Gênesis 3, versículo 1 a 14, e depois Apocalipse 12, versículo 9, né? Você pode ler na sua casa, completar a sua aula, né? Depois, em Êxodo 4, 17, você também pode ler ali, quando Deus dá algumas instruções para Moisés sobre libertação. E quando nós falamos de libertação, nós falamos assim, libertação é o quê? É alguém que manifesta demônio, alguém que matou alguém. Não, irmãos, libertação profunda é quando você é liberto do seu sistema mental. Quando você é liberto da sua mente. Quando você não deixa a sua mente a deriva para o inimigo usar. Você fala, não, minha mente é a mente de Cristo. A Bíblia fala que a nossa mente tem que estar ligada à mente de Cristo. Então, nós devemos pensar o que Cristo pensa, falar o que Cristo fala ou falava. E todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós devemos refutar. Esse pensamento não está alinhado com a palavra que eu leio, com a palavra que eu conheço. Isso é libertação na profundidade.
Libertação de demônios, queridos. Nós, na realidade, nós não somos nem chamados. Podemos ministrar libertação a pessoas, sim, mas as pessoas não foram chamadas para ser habitação de demônios, foram chamadas para ser o templo do Espírito Santo. Então, a libertação é nós removermos o inimigo de um sistema, de um lugar, culturalmente, nós apresentarmos uma cultura mais elevada, uma cultura mais alta, mais nobre. Então, essas pessoas... Por isso você está aqui no Japão, para trazer uma cultura cristã do reino. Uma cultura mais elevada. Por isso, quando a gente fala que você tem que andar com Cristo e fazer o que Cristo faz... Não é uma exigência da igreja, é uma exigência do reino que você diz que vive. Eu vou falar para vocês estão muito... Não é uma exigência minha, é uma exigência do reino que você diz que vive. Se você diz que vive no reino de Deus, você precisa de ter os procedimentos do reino. Isso é libertação, isso é cura, isso é manifestação de Deus nesse tempo. Amém? Então, ali foi, né, teve depois ali em Êxodo 4:17 também, quando Satanás usava Faraó para governar. Depois Êxodo 12:31, 32. E, enfim, quando chegou as pragas, né? Houve as pragas. Depois, todas essas manifestações, elas simbolizam o que acontece no dia de hoje também, irmãos. Todas essas manifestações. Se você for, agora eu quero que você coloque aí, em 2 Coríntios 5:17, o que está escrito lá? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova, e as coisas antigas, e eis que tudo se fizeram novas. Isso não é o Velho Testamento que passou, é o que você tinha na sua história que passou. Ela tem que passar, tem que ser renovada, porque senão você vai viver do passado. E no passado, se você vasculhar, você não encontra nada bom, porque não há bondade é nossa natureza pecaminosa. Por isso, irmãos, quando a gente lê Gênesis, a gente vê o que? Uma didática de Deus com 2 árvores. Havia 2 árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus fala com Adão e Eva, aliás, fala com Adão, com Eva não, graças a Deus naquela época a responsabilidade só foi de Adão. Ele falou assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não falou da árvore da vida, porque eles já tinham com ele, sem pecado, a vida eterna. Mas agora que Eva participou da natureza infrutífera do diabo, comeu da árvore do conhecimento, tanto é que ela não foi tentada em comer da árvore da vida, porque o diabo sabia que se ela comesse da árvore da vida sem pecado, ela teria vida eterna. Então o diabo teria que fazer ela pecar primeiro. Então, quando ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O que Deus fez lá no Jardim do Éden? Mandou segurança, os anjos proteger a árvore da vida. Por quê? Se Eva agora comesse da árvore da vida, ela teria morte eterna, porque ela havia pecado. Então, tudo apontava para Cristo. Tudo vinha para Cristo. Desde lá, Deus estava falando com o povo. Deus estava dizendo, se o homem pecou, mas eu protejo. A humanidade não precisa passar pela segunda morte. Ela precisa crer em Jesus, e a vida eterna é esta, que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é a vida eterna? É esta. Não tem outra vida eterna. Ou você tem essa vida eterna, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou você terá morte eterna, independente de você frequentar cultos. Independente de você ter o Salmos 91 aberto na sua casa. Há
uma ação de Deus. Então, a libertação do pecado, ela nos tirou dessa velha natureza. Diga, velha natureza. Eu saí desse sistema de natureza pecaminoso. Então, agora, nesse sistema novo que eu entro, então, quando eu entro nesse novo sistema, não acontece tudo de uma vez. Ele é um processo de limpeza mental. Porque se a minha mente estiver limpa, os meus olhos também são limpos. Se eu tiver com os meus olhos limpos, tudo que eu vejo é bom. Você está vendo por que às vezes a gente vê as coisas ruins, né? E o sistema nos força a ver. Porque hoje as informações sempre são pejorativas, né? Agora, veja bem, veja em Mateus 1, 21, por favor. Mateus 1, 21. Diz assim, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele está falando para Maria, né? Era a mulher, né? Dará à luz, Deus Pai deu autoridade a Maria gerar um filho dele na terra. Por quê? Porque o diabo é ilegítimo. Digo, o diabo é ilegítimo. Porque ele não nasceu na terra. Pergunte quem é a mãe do diabo. Pergunta para o seu vizinho. Você poderia me dar o nome da mãe do diabo? Não tem mãe. Ele não nasceu de mulher. E não nasceu na terra. Ele foi expulso para a terra. Então, para ter legitimidade, fala, por isso que eu nasci de mulher e nasci na terra. Para você ser legítimo num lugar, você precisa de um documento legal. E o documento legal que Deus deu para a humanidade é nascer na terra, porque o filho dele nasceu na terra, e nascer de mulher. Então, o Japão, diga assim, Japão é redimido. O Japão é redimido por direito de criação, porque Deus criou os japoneses, e eles nasceram de mulher. Então, o diabo está aqui de quê? De posseiro, intruso. Então, você está fazendo o quê no Japão? Expulsar o posseiro. E se você tiver algum posseiro, manda embora. Você não tem que andar com posseiro, irmãos. Ele toma posse se você abre o quê? Uma legalidade no seu sistema de pensamentos. Porque todo pensamento gera uma imaginação. Aí a imaginação gera uma atitude. E a atitude concretiza uma obra. E uma obra morta, se ela não tiver Cristo. Então, vamos lá. Então, Deus deu a Maria esse privilégio de trazer o Salvador, uma libertação maravilhosa através de Moisés, povo do Egito. Amém, glória a Deus. Ele foi lá, obedeceu a Deus. Mas agora, Jesus está salvando todas as nações, todas as línguas, todas as raças, todos quantos crerem em Jesus. Tem o privilégio. Aí a crença é que é o problema. Você acredita ou crê? Muitas pessoas acreditam que vão receber o salário no final do mês porque você trabalhou, não é verdade? Mas você realmente crê que Jesus te salvou? Você tem que crer por cada palavra. Está escrito. Está escrito na palavra. A família foi salva. Em Êxodo 12, 3, né? Ali fala também da libertação de Moisés, mas eu quero ir para frente, quero chegar lá no Novo Testamento, né? Quando, irmãos, nós temos uma atitude, digamos, reprovada, se você olhar em Lucas 19, 9, Zaqueu tinha uma atitude pecaminosa, porque ele era arrecadador de impostos. Ele arrecadava impostos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele logo deixou aquela atitude dele. E ele não somente deixou a atitude ruim, mas ele recompensou o que ele tinha prejudicado.
4 vezes mais. Ele quadruplicou. Eu já estou esquecendo o português, irmãos. E ele fez isso, por quê? Porque tamanha foi tão violento o encontro que ele teve com Cristo, que ele falou, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas, eu preciso de chegar para essas pessoas, eu preciso de recompensá-las, porque não só foi um dia que ele fez aquilo, de repente foi anos, né? Não sei. Né? Então, a fé de Zaqueu fez sentido para Zaqueu e a família dele todinha foi salva. Os carcereiros lá em Filipos, né? Filipenses, quando Paulo e Silas disseram, se você crê, será salvo tu e a tua casa. Né? Tá lá em Atos 16 também, 31, 33, né? 34, quando pergunta o que eu posso fazer para ser salvo, o que eu posso fazer, eles começam a falar, olha, você precisa de crer em Jesus. Então, a Páscoa é o resultado dos feitos de Deus na humanidade, desde Gênesis até Apocalipse. E eu quero falar um pouquinho, para nós fazermos a ceia, quem Jesus é para você. Eu poderia falar, na outra ceia eu termino essa mensagem, tá bom, irmãos? Quem Jesus é para você? Em Mateus 16, no versículo, vamos começar aqui, a confissão de Pedro, versículo 13, Mateus 16, 13, vamos colocar ali, vamos ver, diz assim, ó, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Agora essa pergunta é para mim e para você. Quem diz o povo que você é? Se ele te encontrar, ele se identifica você como? Vamos lá para frente. 14. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Então, todos eles ali, o povo ali via assim, esse cara aí é João Batista. Nossa, ele passa uns tribulão e João Batista passava, né? Esse cara é Jeremias. Jeremias foi o sofredor, né, irmãos? Quem lê, você deve estudar o livro de Jeremias, porque Jeremias foi um dos profetas que morreu falando a verdade. Jeremias, irmãos, ele falava a verdade no risco de morte, tanto é que tentaram matar eles várias vezes. Jeremias não se corrompeu com aquele tempo. Então, você deve estudar Jeremias, porque nós vamos enfrentar agora, nós estamos enfrentando nesse tempo um desafio que é se manter na verdade. Nem, irmão. Não, irmãos, está difícil se manter na verdade, porque a mentira está tão parecida com a verdade, está tão assim, né, paralela, assim, ó, que para você precisa buscar discernimento para saber qual é a verdade. Então, é necessário você fazer isso. Agora, vamos lá no 15, e disse assim, 15, por gentileza. Mas vós, aí é Jesus, né? Mas vós, e vocês aqui, Selene, quem é que você pensa? Continuou ele, quem dizeis que sou eu? E agora? Chega aqui para Selene e fala assim, vamos supor que Jesus estivesse aqui. Não, vamos supor, você é Jesus. Pergunta aí para mim. Não, pergunta. Já vou te dizer. Vou te dizer tudinho quem eu digo que é Jesus. E é a pergunta que ecoa todos os dias. Por que Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos? Eu estava falando com o Estevão. Jesus tinha unção, graça, conhecimento, aval, para aos 20 anos desenvolver seu ministério com milagres, prodígios, maravilhas, para fazer o que ele quisesse. Pegar a mão, se fosse preciso, joga para lá, joga para cá. Ele tinha autoridade para isso, irmãos. Por que Jesus esperou até os 30 anos? Por quê? Pergunta, por quê? Porque Jesus precisava do processo completo na vida dele, na terra como homem, para que as pessoas não usassem o argumento, mas também ele era filho de Deus. Mas também, sabe?
para tirar todos os argumentos da humanidade, que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, ele ficou no processo. Então, o processo é fundamental para nós. Às vezes, aquilo que nós estamos passando, né? Irmãos, às vezes eu falo para Deus, Deus, sabe, tem coisas mais fáceis para mim fazer no Brasil. Que eu sempre cuidei de gente, assim, porque profissionalmente. Mas profissionalmente, irmão, você dá uma canetada e pronto, acabou. Ninguém revoga a tua canetada. Profissionalmente, o funcionário é um número. E você aqui também é um número profissionalmente. Se acontecer alguma coisa com você, tem um substituto. Mas na igreja, não. A igreja, Jesus diz assim, se alguém te desonrar você, honre ele. Se alguém falar para você andar 1 milha, ande 2, se esforce mais. É você que tem que fazer. Olhe para o seu vizinho e fale, é eu que tenho que fazer por você. Eu, irmãos, que preciso mais oração. É eu que preciso, está entendendo? Por quê? Porque nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade e queremos usar a unção como argumento. Irmãos, eu não posso usar a minha unção como argumento. Eu fico brava comigo quando eu vejo que, assim, eu não quero usar autoridade. Eu sei que Deus me deu autoridade. Sabe, irmãos, eu tenho alguns votos com Deus, né? Tipo assim, quando eu aceitei Jesus, irmão, eu vou contar um pecado aqui para vocês. Ainda bem que a palavra é mais forte que o pecado, né? Eu era viciada em novela. Eu amava assistir novela. Né? Aquelas as usurpadoras, principalmente aquelas da Maria do Bairro, aquelas que a Maria do Bairro chorava. Mas quando eu aceitei Jesus, eu vi que o tempo que eu usava para assistir a novela era o tempo que eu deixava de ler a Bíblia. Então, eu fiz um voto com Deus. Eu desligo a televisão e você me liga o sobrenatural. Uau! Deus está falando com você. Desliga a sua televisão, seu celular, para Deus ligar o sobrenatural. E eu comecei, então, no processo de não assistir. Então, não assistia mais Jornal Nacional, aquele outro lá, meu Deus, até esqueci. Eu assistia Trapalhões, meninos. Só para vocês entenderem. Assistia aquele... não, tem aqui um que eu gostava de assistir, eu até conheço ele pessoalmente. E ele é exatamente escandaloso como ele é no TV. No dia que eu fiquei horrorizada. Fui no gabinete dele para conhecer ele, para resolver como é que era o nome? Ratinho. O Ratinho subiu em cima da mesa, só de cueca, com meu Deus do céu, que é isso? Eu saí de lá de dentro, a minha amiga Rose, que me chamou para ir resolver um problema da prefeitura de São José dos Pinhais, ela falou, Celene, você é mais intelectual, você vai comigo, porque daí você conversa com ele. Irmão, não tem conversa com um homem desse. O cara subiu em cima da mesa, começou a dar gritos. A produção inteira, irmãos, uns 50, invadiram a sala. E ele só de cueca. Põe a cueca para o lado assim, para não aparecer as coisas. Jesus Cristo de Nazaré, tem misericórdia da minha vida. Então, daí, quando eu aceitei a Cristo, tive um encontro com Cristo, isso levou 3 anos. Para mim, eu frequentava a igreja durante 3 anos. Depois de 3 anos, eu tive um encontro com Cristo. Foi quando eu assisti uma mensagem da Valnice Milhomes. Às 3 horas da manhã, eu me levantava para orar. A igreja que eu congregava 2 vezes por semana tinha oração na igreja. E os outros dias, cada um fazia na sua casa. E 3 horas da manhã, eu levantei para orar e eu liguei a televisão 3 horas da manhã para assistir o programa Palavra da Fé, da Valnice Milhomes. E parece que a Valnice saiu de dentro da televisão e pôs o dedo na minha cara e falou assim, sede santo, porque o que habita em você é santo. Eu levei um choque. Aquilo penetrou dentro do meu coração como uma flecha. E a partir daquele dia, eu não só assistia Valnice Milhomes, More Cirulo. Nunca mais, nem jornal eu assisti, eu eliminei. Então, a minha mente começou um processo de limpeza. Então, o que acontecia? Às vezes eu estava lá, canta, xabaracaracanta, eu lembrava de quem? Da Maria do Bairro.
Às vezes estava lá orando pelos alimentos, lembrava de quem? Do ratinho, com aquele cacete na mão. E eu vi que a minha mente tinha sido contaminada. E essas contaminações aqui na Páscoa nós temos que tirar. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E Jesus veio para tirar o nosso Egito, para tirar as nossas contaminações. E agora veja bem aqui, por isso que eu tenho que saber quem Jesus é. Vamos lá para o 16? Versículo 16? É isso? Né? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora o 17 diz o quê? Diz assim, Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, eu ia falar crianças, é o que eu chamo, às vezes, eu vou contando o grupo aqui de serviço, eu fico chamando as pessoas de crianças, e eu falo, olha, crianças. Então, meus irmãos, minhas irmãs, somente Deus Pai pode revelar a profundidade de Cristo em nossos corações. E a Bíblia, ela fala de Gênesis e Apocalipse, quem Jesus é. Quem é Jesus para você? Ele é a promessa, agora eu vou responder para você, tá, irmão? Ele é a promessa antes do tempo. Ele é a esperança antes da queda. Porque ele já estava lá. Jesus já estava lá. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre a terra. Pairava com Cristo. Com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Os três pairavam, porque Deus é 3 em 1. Agora, olha aqui. Ele é o cordeiro antes do pecado. Ele é o fio de ouro que atravessa toda a Escritura. Jesus é o fio de ouro que liga Gênesis a Apocalipse. Ele é o fio, o caminho. Sem ele não há estrada, não há lugar, não há nada. Se você não crê nele, não adianta você crer em mais nada. Porque tudo será vão. E Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual cujo sangue nos livra da morte. Em Levíticos, o sacrifício perfeito, sumo sacerdote sem manchas. Em Números, ele é a rocha ferida que jorra água no deserto. Em Deuteronômio, ele é o profeta maior que Moisés. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o verdadeiro libertador. Em Ruth, ele é o redentor fiel. Em 1 Samuel, 2 Samuel, ele é o rei ungido segundo o coração de Deus. Em Reis e Crônicas, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores que jamais falha. Em Esdras, ele é o restaurador do templo. Em Neemias, ele é o que reconstrói os muros da vida. Em Esther, ele é a provisão invisível que governa tudo. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o bom pastor, o rei da glória. Em Provérbios, ele é a sabedoria eterna. Em Eclesiastes, ele é o sentido em meio à vaidade. Amém? Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, o servo sofredor, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Amém? Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é a esperança em meio a lágrimas. Em Ezequiel, ele é o rei, filho do homem glorioso. Em Daniel, é o quarto homem na fornalha, que livrou o homem de receber, que livrou e deu ao homem um reino eterno. Em Oséias, ele é o esposo fiel, que ama apesar da infidelidade da esposa. Quem que é a esposa de Jesus na terra? A noiva? A igreja. Nós ainda somos infiéis. E ainda Deus permanece fiel. Jesus permanece fiel. Quem é Jesus para você? Em Joel, ele é aquele que derrama o Espírito. Em Amós, é o prumo da justiça. Em Obadias, é o juiz das nações.
em Jonas é maior que Jonas. Em Miqueias é o que nasce em Belém. Em Naum é o refúgio no dia da angústia. Eu sei, vocês não têm nada disso aí, né? Deus me deu depois. Em Abacuque, a nossa alegria, mesmo quando a figueira não floresce. Amém? Amém. Quem é Jesus para você? Faça essa pergunta para você. Quem é Ele? Em Sinfonias, é o Senhor que canta sobre nós. Em Ageu, é o desejo das nações. Em Zacarias, o rei humilde montado num jumento. Em Malaquias, é o sol da justiça. Em Mateus, é o rei prometido. E em Marcos, é o servo poderoso. Quem é Jesus para você? Isso é Jesus para mim. Em Lucas, é o Filho do Homem, cheio de compaixão. Em João, é o Verbo que se fez carne. Em Atos, é o Cristo exaltado que derrama o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 e 2 Coríntios, ele é a santificação suficiente. Em Gálatas, é a nossa liberdade. Em Éfeso, ele é o cabeça da igreja. Aleluia! Em Filipenses, ele é a nossa alegria, que não depende das circunstâncias. Igual hoje o Ian falou. A nossa vida, a nossa adoração não depende do que passamos, depende do que nós cremos. Se você depender do que você vive, você vai ser levado para o abismo. Você tem que depender no que você crê. Eu creio em Jesus, pronto, acabou, ponto final. Por isso, seu caderno de ouro. Você tem que ter um caderno de ouro. E esse caderno de ouro, irmãos, é para você lembrar de tantos milagres, tantas coisas, tantos feitos ele fez na vida. E daí todas as vezes que o inimigo vem te acusar de alguma coisa, você lembra quem é Jesus. Falei, eu vou te ler uns versículos para você, Satanás. Eu vou te ler uns versículos. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Olha aqui, em Atos, né, ele é o Cristo exaltado que derrama o Espírito Santo. Em Romanos é a nossa justiça. Em 1 e 2 Coríntios é a nossa santificação, suficiência. É o Senhor que nos santifica, irmãos. Você tem que todo dia perguntar, Senhor, me santifica. Santifica meus pensamentos. Santifica minha fala. Santifica, Senhor, cura-me de coisas que eu não sei, que eu não vejo. Porque, irmãos, a gente tem coisas que a gente não sabe e não vê, porque a Bíblia diz que em parte profetizamos. Quando você profetiza é porque você não viveu. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. É Bíblia isso. Tem coisa que você conhece. Então, você fala porque conhece, mas tem coisa que você profetiza. Eu coloquei 10 princípios lá nas salas para você profetizar sobre sua família. Profetize libertação, profetize provisão, profetize cura, profetize alegria, profetize salvação, profetize na sua família. Uma das coisas que mais dá lado para o inimigo, irmãos, é a nossa fala. Porque a fala já passou pelo sistema da imaginação. Você imaginou? A Bíblia diz, assim como o homem crê, ele é. Assim como ele fala, ele é. Ele só fala porque ele crê. E às vezes você está com aquele sistema de rejeição e autorrejeição. Irmãos, eu fui a 6ª filha de uma família de 13. Morreu 3, ficou 10, 5 homens, 5 mulheres. As mulheres foram deserdadas. Meu pai era fazendeiro. Porque a mulher, a obrigação dela era casar com um homem rico. Não era levar a riqueza para o homem. E ele está certo, né? Esses homens que trabalham, não é verdade, irmãs? Mas meu pai pensava assim, deserdou as filhas. Só ficou os homens. Dividiu os bens. Certo? Eu poderia me sentir o vermezinho de Jacó, não é verdade? Mas eu me sinto a filha do Deus vivo, que tem autoridade sobre demônios.
Talvez eu não possa ter autoridade sobre a humanidade, porque quem tem autoridade sobre a humanidade é o Senhor. Mas eu posso ter autoridade sobre demônios. Agora, quem é Jesus para você? Vamos lá. Em Gálatas, é a nossa liberdade. Em Éfeso, é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria, que foi o que eu gostei demais da abertura do Ian, ele falando sobre essa alegria, adorar a Deus. Ali, muitas pessoas falaram, mas a colocação didática dele foi muito precisa, né? É a alegria que nasce no meio da prisão. Está preso, mas está livre. E às vezes está livre, mas está preso. Por quê? Porque está preso no pecado, preso no passado, preso no que foi ensinado. Tira o velho para entrar o novo. Na semana passada, o Vitor falou sobre renúncia. E uma das coisas que para Jesus ir para a cruz ele teve que fazer foi renunciar ao trono. Não é? Alô? Tem alguém aí? Jesus estava no céu, do lado do Pai, no seu trono. Ele teve que renunciar ao trono para descer ser homem. Ele não poderia estar no trono e estar na terra. Ainda que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Porém, isso invalidaria o seu sacrifício. O que eu faço que invalida o meu sacrifício? Por isso que eu falo, esse testemunho meu tem que sair da minha boca e tem que ter a minha atitude. Uma confirmação com a minha atitude. Vamos para frente? Quem é Jesus para você? Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, a criação, de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Eu já quero chamar o pessoal do louvor, o primogênito de toda a criação. Em 1º e 2º Tessalonicenses, ele é o rei que há de voltar em glória. Em 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Quem é Jesus para você? Poderia me responder? Quem é Jesus? Em Hebreus, ele é o superior, o superior a todos os sacerdotes, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, lá em Hebreus, é um livro de fé. Mas quando eu estava fazendo teologia, o meu professor de teologia veio aqui no Japão. O pastor Marco Aurélio já foi para a glória. E ele dentro do carro, ele estava conversando comigo, e ele falou assim, Silene, o que você poderia me dizer do livro de Hebreus? E é uma pergunta assim, né, direta, curta e grossa, e eu falei, nossa, meu Deus, o que eu falo do livro de Hebreus? Pensei. Eu falei assim, pastor Marco Aurélio, o que o livro de Hebreus me ensinou, que qualquer pastor da terra pode falhar comigo, mas o supremo pastor, Jesus Cristo, o bispo da minha alma, não vai falhar. Então, eu não preciso olhar para as falhas dos pastores que eu tiver na terra. Eu preciso de olhar, sim, andar com eles, porque é ordem de Deus. E quando eu deixo de cumprir instruções de Deus, eu começo a me ausentar de Deus. Veja, Deus marcou um encontro com Adão em Gênesis e ele foi no horário. Adão que se escondeu. A minha pergunta é, por que nós nos escondemos de Deus? E nos expomos ao inimigo com tanta facilidade? Nessa Páscoa, eu quero que você reflita quem é Jesus para você. Pessoal, uma Páscoa pessoal. Ele é o bispo em 1º e 2º Pedro. Aliás, pera um pouquinho. Em Tiago, ele é a sabedoria viva. Irmão, se não você não tem sabedoria, peça a Deus, ele tem para dar. Sabedoria para resolver conflito. Sabedoria para amar. Sabedoria para amar, irmãos. Sabedoria para perdoar. Sabedoria para andar na terra. Sabe, quando Isaías falou, ai meu Deus, por quê? Porque você começa a ler o livro de Isaías, você vê que Isaías, ele era descendente de reis. Imagina quantas coisas vinha na sua descendência de reis. Porque o rei tinha autoridade total na época de governo.
Podia mandar matar, mandar prender, mandar soltar. Agora, Isaías, certo, chegava e anunciava essas coisas, sei lá o que Isaías fez. Eu só sei o seguinte, que quando Isaías parou de olhar para fora e olhou para dentro dele, Isaías disse assim, ai meu Deus, eu estou te vendo. Eu que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, eu estou te vendo. Entrou um desespero nele quando ele olhou para dentro. E às vezes, queridos, é esse desespero que entra em mim. Eu começo a olhar para dentro de mim. E eu começo a achar todas as maldades, todos os pecados, todas as deficiências que não tem em Jesus. Ele é perfeito. Ele é fiel. Ele é amável. E às vezes eu fico pensando, o que me leva, mesmo tendo um Deus soberano habitando dentro de mim, que me tem uma sabedoria viva, não é uma sabedoria morta, porque a Bíblia diz que a sabedoria humana, a sabedoria terrena é mundana, é morta. Somente a sabedoria de Deus é viva. Se eu tenho essa sabedoria viva, oh meu Deus, eu falo para mim mesmo. Oh meu Deus, não é em qual posição eu estou, mas em qual condição eu me encontro. Porque a posição não altera a sua condição. Se você não crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, você pode ser um apóstolo, apostila, profeta, o que for. Você tem um cargo, mas não tem uma condição de filho de Deus. Isso me dá desespero, irmãos, porque isso eu vejo hoje dentro da nossa humanidade, na nossa família, em mim mesmo, começando por mim. Sabe, essa desalento, essa distância do nosso Pai Celestial. Então, em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor, o bispo das nossas almas. Em João, é o amor perfeito que lança fora todo medo. Em João, ele é o amor perfeito, lança fora todo medo. Em Judas, é aquele que nos guarda de tropeçar. Em Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e vive para sempre. Esse que eu vos falo é Jesus. Poderíamos aplaudi-lo? Ele é Jesus. Como nós, queridos, poderemos nos esquecer de tão grande salvação? Como nós podemos nos esquecer da cruz? Como nós podemos nos esquecer daquilo que Ele fez por nós, quando nós não merecíamos nada e nem vamos merecer? Mas nós, por direito legal, Ele nos passou uma procuração para receber a herança. Ele repartiu a sua herança com a gente. Lembra do meu pai? Meu pai pegou as mulheres e falou: mulheres, meninas, procurem um homem fazendeiro para casar. Porque vocês são mulheres, vocês não vão levar dinheiro para homem? Ele que dê dinheiro para vocês? Homens, que eram meus irmãos, não tem problema se você casar com uma moça pobre, você tem dinheiro. Você que reparta com ela. Agora, Deus, Pai, chegou para o homem e para a mulher e falou: humanidade, homens, mulheres, vocês são raça eleita, povo santo, sacerdócio royal. Eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Vocês têm herança. Vocês têm esperança. Ainda que a gente não veja de imediato. É um caminho a seguir. E eu, nessa manhã, eu quero incentivar você a conhecer quem é Jesus. A escrever no seu caderno dourado os feitos de Deus, como o da Kelly. Eu quero falar de 8 feitos de Deus. O Stevenson,
o ano passado, acho que novembro, outubro, não me lembro, ele foi contratado por uma empreiteira que é conhecido nosso, fazer um trabalho. E ele foi contratado, passou a experiência de 3 meses, depois passou 6 meses, e o dono da empresa mandou chamar ele. Ele não fala japonês, quem fala é a Paula. Ele faz igual eu. Arigatou gozaimasu, masen, gomenasai. Igual ontem meu vizinho queria colocar o carro lá. Eu, daijoubu, põe o carro onde você quiser. Né? Daijoubu, dozo, gomenasai. Todas as palavras de que eu sabia de japonês eu falei. E ele é diretor de uma empresa. E ele coloca lá no nosso estacionamento um Skyline. E daí eu fui pensando, meu Deus do céu, esse homem confia demais em nós, né? Porque ele coloca um Skyline aqui, né? E daí eu fiquei pensando, né? Eu não sei falar japonês para dizer para ele, guarda no lugar. Ai, meu Deus do céu, né? Não. Falei, dozo, pode pôr. Olha, na semana que vem eu vou vir 2 dias, dozo. Fica em paz. Longo, idoso. O Estevam faz mais ou menos que nem eu. Entende um pouquinho melhor, né? Mais que a mulher, né? Que ensina. Acho que ele chega em casa e fica perguntando, dando umas aulinhas para ele. E daí, irmãos, o dono da empresa mandou chamar ele e falou assim, olha, você tem dado um testemunho tão grande aqui na empresa e eu quero te contratar. A empresa central, você está aqui pela uma empreiteira, mas a empresa central quer te contratar como Chaim. E você vai ter os direitos de um japonês. O seu salário vai subir. Eu diria para você que hoje é um dos melhores salários da igreja. Você vai ter todos os direitos. Vale a pena dar testemunho. Aí, o Estevam, quando ele fez essa proposta, o Estevam me procurou. E nós começamos a orar. E eles deram um prazo, que seria dia 1º de abril para contratar, porque ele teria que se desligar da empreiteira e fazer um novo contrato. E o dono da empreiteira, irmãos, falou, como você não sabe falar muito japonês, e japonês aqui enrola, pode te colocar você numa fria, você assinar o que você não deve assinar, no dia da reunião com ele, eu vou com você, para mim falar com ele, o que eu quero que faça por você. Imagina, irmãos. E daí o dono da empreiteira foi lá e falou, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você faça aquilo outro. E o japonês deve ter falado assim, quem é você? Você é o pai dele? O que você é? Né? Agora está me mandando aí, nem você fazia isso. Agora não, mas eu quero que você faça isso. E ele acertou tudo para o Estevam da melhor maneira. Irmãos, são feitos de Deus. Só Deus pode fazer isso. E daí o filho, o Pedro, cadê o Pedro? O Pedro está lá, né? O Pedro, ele é aquele que pede oração aqui. Eu acho que é o menino que mais pede oração para mim. Ele escreve, posso precisar de oração, posso precisar de oração. E daí ele queria passar numa escola muito difícil de Shigaken, que os japoneses reprovam. E daí ele falou, eu tenho que fazer a prova, eu quero que a senhora... Já tinha passado numa outra escola muito boa, mas eu quero fazer nessa. E eu falei, Pedro, o Espírito Santo de Deus te ensina todas as coisas, ele é o professor por excelência. Tudo que você aprendeu e estudou, ele te trará a memória na hora. Não tema quando chegar diante de autoridades. O Espírito Santo te dará as palavras certas. E daí o Pedro foi, irmãos, com vários amigos japoneses, de pessoas que trabalham com a Paula na escola, na prefeitura, no Haruaku, né? E o Pedro passou e os japoneses reprovaram. Então eles ficaram assim, assustados. Como assim? Você passou e os japoneses reprovaram. E agora o Pedro ainda passou uma outra prova, que só dão treinamento para líderes de governo. Ele vai estudar nessa sala, onde só é treinado quem tem perfil de liderança no governo. Você pode aplaudir o Senhor? Meu Deus!
É os estrangeiros invadindo, porque nós não somos estrangeiros. O Japão é do Senhor Jesus. Não se sinta estrangeiro no reino que é do seu Pai. É nós que fazemos a diferença. É do meu Pai, eu vou fazer o melhor para Ele. É do meu Pai, eu sou curado por Ele. É do meu Pai, eu venho por Ele. É do meu Pai. É o meu amor por Ele. Eu queria deixar essa palavra para você hoje, nessa ceia do Senhor e nessa Páscoa. E depois eu quero te convidar para você estar nessa comunhão ali com a gente, se alegrando com a gente. Busque alguém que você não sentou junto. Sente com ele, ministre o coração uns dos outros. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, quando nós aprendermos a pensar como Jesus pensa, a imaginar como Ele pensou a nosso respeito, e é então liberar as palavras. E às vezes, irmãos, nós precisamos de ver que a palavra de Deus ela tem um tripé, que é edificar, consolar e exortar. O tripé da palavra de Deus precisa ser aplicado na nossa vida, por nós mesmos. Eu preciso ser edificado todos os dias. Então eu preciso de ler a Bíblia, orar, adorar todos os dias. Preciso ter comunhão com os meus irmãos, com a minha família. Queridos, a sua família é o bem maior na terra. Sua família, irmãos, é uma bênção você cuidar da sua família. Eu quero incentivar você a fazer o melhor para a sua família. Edificando a sua família, construindo em amor. Depois, consolando. Procure as pessoas que às vezes precisam de um consolo. E quando eu consolo, eu recebo consolo. Porque é dando que se recebe. Às vezes eu quero receber muito, mas eu dou tão pouco. E quando eu dou, às vezes eu dou errado. Então hoje é um dia de você refletir, de arrependimento, de perdão. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Quem é o Senhor para mim? E depois, o dia que você pode exortar, exortando-se a si mesmo. Igual eu falei, eu fico chocada comigo mesma, falando, Deus, não, Senhor, se eu tenho os seus pensamentos, se eu tenho a sua pessoa habitando dentro de mim, não pode ser assim. Não acredito que seja assim. Quem é Jesus? Então, eu faço esses questionamentos e quero que você também faça esses questionamentos para você. Questione para você. Eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é. O Jesus não é um xarope que eu possa enfiar água lá abaixo. Jesus não é um patuá que eu posso pendurar no seu pescoço como uma cruz. Ele é um Senhor. Ele é uma pessoa que você precisa convidá-lo. Jesus não é intrometido. Ele é um homem, um Deus submisso à vontade do Pai, e não a sua e nem a minha. Jesus não é submisso à minha vontade. Ele é submisso à vontade do Pai. Por isso que ele falou, Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice, contanto, todavia, não seja minha, mas seja a sua. E se a sua vontade, eu estava vendo essa semana, meus queridos irmãos, um jovem lá na Nigéria, que foi espancado violentamente porque é cristão, ele saiu na universidade, né? E eles pegaram ele, e na hora que eles pegaram ele, espancaram ele. E ele foi para o hospital e ele estava tendo crises nervosas devido assim, o sofrimento, a dor que ele passou. E eu fiquei pensando, quem é Jesus para esse homem? Quem é Jesus para a Selene? Quem é Jesus para a Selene que tem ar-condicionado? Quem é Jesus para esse homem que apanhou na rua porque estava com uma camiseta escrito Jesus? Quem é Jesus para nós que podemos ter os aplicativos da Bíblia no nosso celular, mas não lemos? Quem é Jesus para eles que querem uma Bíblia, mas não podem andar com ela?
porque lá o aplicativo já não entra mais. Já foi proibido. Quem é Jesus para nós? E assim, irmãos, eu quero que você curve a sua cabeça e você escuta. Eu quero ler essa palavra para você, lá em 1 Coríntios 11, 23. Curva a sua cabeça, ore. Ore, comece a orar, comece a pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso ter esse encontro, sabe, devastador na minha vida. Ele tem que ser devastador, irmãos. Porque o encontro só por encontro não dá. Os tempos são difíceis, mas Jesus vai voltar em glória. A Bíblia diz assim, porque Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons, mas que menos tinha responsabilidades. Eles tinham muitos pecados, muita zombaria dentro da própria igreja, mas ele era cheio de dom, porque dom é Deus que dá. Se você pedir, Deus te dá. Só que você tem que ter responsabilidade com o dom. Por isso que não confunda cristianismo com dom. Não confunda. Você precisa ver frutos. Frutos é uma vida no altar. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a minha morte até que eu venha. A ceia do Senhor, ela é um anúncio que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Como que nós queremos ser achados por Ele? Ele vai voltar. E eu queria que nessa semana você refletisse. E daí o que Paulo diz? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Perdão, irmão, aqui eu tenho alergia aqui desse... tem muitas explicações desse texto. Permita-me eu colocar o que eu entendo, para que se isso te ajude, você... Eu creio que o pecado não é barreira para você tomar a ceia. O que é barreira para você tomar a ceia é falta de arrependimento. Porque se eu pequei e me arrependo, eu tenho uma metanoia. Muda a minha mente, eu não vou voltar a cometer o mesmo pecado. Porque não é porque você está na igreja, é porque você feriu o coração de Deus, independente de estar na igreja. E eu creio que para vir esse arrependimento genuíno que gere frutos, você precisa crer nele. Então, quando que eu tomo indignamente? Quando eu não creio em Cristo e não me arrependo. Mas quando eu me arrependo e começo a buscar um processo de transformação, quando eu me arrependo e eu recebo o perdão, recebo o amor de Cristo, e eu falo daqui para diante, Senhor, né? Antigamente fazia, né? Antigamente até hoje faz, né? Tem gente que faz voto, e quando ele era uma pessoa que, você sabe, é o voto do Nazireu, que ele raspa a cabeça para dizer, tudo que eu fiz até hoje foi contra Deus. E eu raspo a minha cabeça para dizer para ele que a partir de hoje a minha cobertura é ele. Porque o cabelo é cobertura. Por isso que no Espiritismo também raspa a cabeça. Porque o guia dele agora vai ser a cobertura dele.
vai ser o que cobre a cabeça dele. Por isso que há a luta pela cabeça. Então, Deus não luta por nada mais do que seus pensamentos. Sistema de pensamentos contra Deus, contra a autoridade de Deus. E eu quero que você seja liberto, irmão, aplicando o sangue de Jesus. E os traumas vêm quando? As falhas vêm quando? Às vezes lá na nossa criação, às vezes professores, às vezes pai, mãe, abandonos. Às vezes você viu um pai omisso, uma mãe omissa. Às vezes você viu um pai agressivo, uma mãe agressiva. Às vezes você passou necessidade, não porque os seus pais eram ruins, é porque eles não tinham. Eles não tinham, queridos. Eles te davam o melhor. E você passou necessidades. E aí você avalia Deus pelas necessidades da sua história. E eu quero que você hoje pare de avaliar Deus pelas necessidades dos seus pais. Por aquilo que eles não fizeram ou deixaram de fazer. Mas que você avalie Deus pelo sacrifício da cruz. Por tão grande salvação que Ele te deu. Por você estar aqui hoje. Por você não ter sido um aborto. Por você não ter sido morto. Por Satanás perdeu. Mas ele perde, irmão, mas ele perde. Não é assim. Satanás perde assim. Perde insistindo que você está errado. Ele continua falando, ixi, você vai lá naquele lugar lá, que povo é doido. Que povo é isso. E aquela mulher lá, né? Nem tem pastor na Bíblia. Nem tem pastora na Bíblia. Você já viu falar isso, que não tem pastora na Bíblia? Então, também não tem homem carnal na Bíblia, só quem pode pregar é o homem espiritual. E tem um monte de carnal que prega, né? Uau, alô. Tanto o homem quanto a mulher carnal deveria ficar quietinho. Porque nós precisamos subir o nível, não que eu subi ao nível de alcançar, mas eu desejo alcançar em Cristo Jesus a revelação que Paulo teve. De ser encarnado, de dizer assim, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, pode me levar. Estou pronto. E saber que eu vou subir. Ou então ser aquele um igual Jesus. Aí vem o diabo, príncipe desse mundo. Mas não tem nada dele em mim. Eu sou limpo dele, ele não pode me tocar. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que não vive no pecado, o maligno não lhe toca. Então não é aquele que ocorre no pecado, é o que não vive no pecado. Aliás, tem pessoas que ocorrem no pecado, se arrepende, muda a história, tem uma nova história. E é isso que o sangue de Jesus faz, é assim que a palavra faz. É por isso que nós tomamos a ceia. Nós celebramos a vinda, e na vinda nós estamos inclusos com Ele. Agora, quando eu peco e continuo, peco de manhã, peço perdão meio-dia, de tarde peco de novo. Aí, irmão, você vai ter que ter uma conversa com Ele, não comigo. Porque daí não dá para mim, né? Fazer, eu não posso julgar. A Bíblia diz assim que o pastor não julga o coração das ovelhas, quem julga é o Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda e o maligno não lhe toca. Então, nessa ceia, curva a sua cabeça, eu quero que esse louvor ali fale o seu coração. Em quem você acredita? Eu vou orar aqui pela... Posso pedir para os irmãos já entregar os... Pai, muito obrigado. Porque nós estamos reunidos no Teu nome. E a Tua palavra diz que há poder no Teu nome. Que nós cremos em Ti, Senhor. Nós acreditamos, Pai, em tudo que o Senhor fez na cruz. Nós sabemos que não é uma história, é um fato. Não é uma história que se conta em escola bíblica. É um fato real, imutável. Tudo que o Senhor passou. Por isso, Senhor, nós acreditamos em Ti. Nós cremos em Ti. E nós colocamos agora o suco de uva. Nós colocamos o pão, que simboliza Teu corpo, Teu sangue. Pai, na Tua presença, santifica eles. Que eles se tornem um elemento sobrenatural. Que aonde tiver enfermidade,
haja cura. Onde tiver necessidade de libertação, haja libertação. Que penetre até a medula óssea, no sangue, na medula óssea, e ali quebre as maldições vindas geracionalmente, em nome de Jesus. Eu declaro cura nessa ceia, libertação nessa ceia, prosperidade nessa ceia. Eu declaro amor genuíno nessa ceia, compreensão, respeito mútuo nessa ceia, em nome de Jesus. Declaro cada um, Pai, perdão. Como, Senhor, como filha tua, eu me achego aos teus pés no tribunal e peço perdão pelos pecados cometidos por mim, porque eu e a minha casa pecamos contra ti, e eu e esse povo pecamos contra ti. E nos arrependemos e colocamos diante de ti, Senhor. Senhor, colocamos diante de ti para que o Senhor nos liberte do sistema que fomos criados e entremos no sistema que o Senhor criou para nós antes mesmo da fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar esse canto, coloque em pé por gentileza.